diz amém para Jesus. Ouviremos a mensagem com o diácono Ronaldo. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Deus é tão fiel, é tão maravilhoso, que Ele já encheu os nossos corações de alegria. Glória a Deus. Quando a irmã Sabrina falava acerca da sua trajetória, Deus me fez lembrar por onde também eu tive que passar. E o fato de eu estar aqui nesta noite é promessa de Deus. Glória a Deus. Só quem reconhece, irmãos, as suas limitações, só quem reconhece o quanto é falho e pecador, sabe ser grato a Deus pelo que o Senhor tem feito. Quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele nos concede, ao nosso pastor pela confiança, e dizer aos irmãos que nós estamos felizes, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Meus irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler os versículos até o versículo 10, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler até o versículo de número 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória seja dada o nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando nós relembramos a nossa trajetória, quando nós fazemos um autoexame e analisamos por onde passamos, os caminhos que trilhamos, e analisamos quem nós éramos e quem somos hoje, a única verdade que é absoluta é que somente Deus, somente a graça de Deus foi suficiente em nossas vidas. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios
na minha concepção, é uma das mais belas literaturas universais. Nós encontramos tesouros belíssimos da sua palavra dentro dos versículos que compõem esta carta. Os grandes temas da soteriologia, a doutrina da salvação, da eclesiologia, a doutrina que trata a respeito da igreja. Os grandes temas dessa doutrina a gente pode encontrar dentro da carta aos Efésios. Paulo, nessa carta, ele traz algo interessante. Ele diz que a vida decorre da doutrina e que a doutrina é o fundamento da vida. O bom ensinamento na vida do homem e da mulher estabelece um alicerce em sua vida, alicerce esse que não pode ser destruído ou desmoronado por qualquer vento de doutrina. Quando nós aprendemos, quando nós colocamos a nossa alma, o nosso coração à disposição da graça e do conhecimento da palavra de Deus, nós encontramos um alicerce firme e verdadeiro para trilharmos esta vida, este caminho de luta e de perseguição. Meus irmãos, nós precisamos entender que não é possível glorificar a Deus com a plenitude da mente, com a plenitude da cabeça e com o vazio do coração. Nem tampouco é possível glorificar a Deus com a plenitude do coração e com a mente vazia. Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus fortalece a alma. Nós precisamos entender que para glorificar a Deus é preciso ter luz na cabeça, mas também é preciso ter fogo no coração. Glória a Deus. Não podemos glorificar a Deus ou agradar a Deus apenas com um conhecimento vazio, porque segundo alguns estudiosos diz que o conhecimento sem vida se torna apenas experiências fracas e vazias. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos, quando nós adentramos no conhecimento da palavra de Deus, mais especificamente na carta em que Paulo escreveu aos Efésios, nós vamos entender a história ou o caminho da graça, caminho este que é necessário percorrer dentre todas as promessas que nós encontramos na Bíblia, e levando-se em consideração que nós estamos estudando esse trimestre acerca de promessas, você vai ver que o Evangelho da Graça em sua plenitude, ele possui mais de 32 mil promessas feitas ao seu povo. Mas a maior de todas as promessas, a promessa que todos nós estamos esperando, que todos nós estamos ansiando encontrar um dia, é a promessa de um dia nós irmos morar no céu. Se você não tem essa esperança, se você não tem essa promessa em sua vida, eu convido você a fazer uma reflexão do Evangelho que você está seguindo. Eu convido você a fazer uma reflexão em que tipo de Evangelho adentrou no seu coração que você recebeu. Porque o Evangelho da Graça, o Evangelho pregado por Cristo Jesus, é um Evangelho que promete a você que se você for fiel até o fim, um dia você vai se encontrar com Ele lá nos ares. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender que quando Paulo mostra essa realidade, ele faz um contraste entre a vida humana, entre a natureza humana e a natureza proporcionada pela graça, pela transformação da graça. Se você pegar o homem em sua própria natureza, levando-se em consideração que este homem
vem da descendência de Adão, que também pecou contra Deus. O homem, em sua natureza, já possui o DNA do pecado. E quando Paulo está escrevendo, ele diz que todos nós estávamos mortos em ofensas e em pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O homem está morto em pecados e em ofensas, porque por mais bom, por mais bondoso que ele seja, por mais reto e sincero que o homem seja, mas ele ainda é um pecador. E a Bíblia diz que mediante a graça de Deus foi que ele nos salvou. Foi por causa da sua misericórdia que ele nos encontrou, que ele nos chamou, que ele nos escolheu. Se Deus olhasse como nós olhamos, se Deus julgasse como nós julgamos, eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite, mas Deus olhou para mim, para você, de forma misericordiosa. Quando Deus olhou para mim, para você, Ele enxergou alguém que estava necessitando da sua graça, que alguém que estava necessitando da sua presença. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Mas Paulo fala de uma morte, e Paulo diz que nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. E eu começo a olhar e a perceber, mas Paulo talvez se equivocou, porque a geração de Paulo, a geração em que Paulo escreveu essa carta, era uma geração que se reunia em sinagogas, era uma geração que gostava de aprender a lei, era uma geração que podemos dizer, entre aspas, uma geração religiosa. Mas quando Paulo fala de morte, Paulo está falando não da morte física, mas da morte espiritual. E eu não sei se todos vocês sabem, mas o papel da morte é tirar, é separar o espírito do corpo, é fazer uma separação. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos em ofensas e em pecado, Paulo estava dizendo que o pecado, ele possui a façanha de separar o homem de Deus, de fazer uma separação. E não existe vida fora dele, não existe como sobreviver a não ser na videira. Glória a Deus. Então o que Paulo está nos ensinando é: se queres permanecer vivos, permanece ligado na videira, permanece ligado no Senhor Jesus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Mas um cadáver morto, metaforicamente falando, você pode estimular qualquer tipo de reação física e ele não vai te responder, porque não tem mais o espírito, não tem como mais reagir. Da mesma forma, um homem e uma mulher, quando está desligado do céu, quando está desligado de Deus, o anjo pode descer e pode subir, ele não esboça nenhuma reação. Mas aqueles que estão ligados na videira verdadeira, aqueles que estão ligados no céu, reconhecem quando o seu Senhor começa a falar. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Paulo também fala de um homem que é desobediente. E no versículo 3 nós vamos encontrar que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da desobediência, filho da ira. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus, queridos irmãos, que um dia
aconteceu uma reunião no céu, metaforicamente falando. E naquela reunião, Deus, com um projeto, com um plano de salvar a mim e a você, Ele olhou para você e para mim e viu que nós estávamos perdidos. Romanos 3:23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nessa reunião ele olha e ele não encontrou ninguém digno, ele não encontrou ninguém que possuísse talvez a pureza e a santidade de pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. E foi por causa da atitude de Deus. E tem gente ainda que acha que está aqui porque é bonzinho, não. Por causa da atitude de Deus de nos amar, que você está aqui. Glória a Deus. E um dia ele disse: olha, eu preciso executar um plano para salvar esta geração, para salvar esse homem, essa mulher que caiu, que pecou, que fracassou. Eu não estou aqui, meus queridos irmãos, trazendo ou passando na cara a vida limitada de pecado que nós andávamos, mas o meu objetivo aqui é colocar em seu coração que você não é nada, que você não é ninguém se não fosse a graça de Deus em sua vida. Eu quero apenas que você saia daqui nesta noite convicto de que você só tem valor, do que você só é precioso, porque um dia o Evangelho entrou na tua alma, o Evangelho entrou na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos compreender que nesta vida existe pelo menos 3 grandes inimigos que o crente precisa lutar contra ele todos os dias. Glória a Deus. O primeiro deles é o mundo, que fala de um sistema que trabalha todos os dias para que eu e você nos conformemos com as propostas, nos conformemos com o que ele tem nos proporcionado. Mas a Bíblia diz que nós não precisamos, nós não podemos nos conformar com este mundo, precisamos transformar a nossa mente com a renovação do vosso entendimento. Glória a Deus, aleluia. O segundo inimigo é o diabo, e todo mundo já conhece, de ouvir falar, pelo menos. Trata-se de um espírito que trabalha incansavelmente para destruir a mente, para destruir a alma, para destruir o corpo do homem, a fim de que este homem não consiga agradar a Deus. E nós lutamos contra ele todos os dias. O terceiro inimigo é a carne, a natureza pecaminosa. E quando eu falo de carne, não estou me referindo ao corpo físico, mas estou me referindo às vontades, os desejos pecaminosos que outrora nós alimentávamos lá no passado, mas que hoje nós estamos crucificando dia após dia, porque sabemos que a promessa de Deus é maior do que as propostas do Satanás. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. E por esses motivos, queridos irmãos, Deus, Ele nos redimiu. Deus, Ele resolveu olhar para mim e para você com um olhar de misericórdia. E nós precisamos compreender que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus, só foi possível por causa do sacrifício lá no Calvário. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, nós precisamos entender que este amor é um amor superior ao amor que nós conhecemos. Esse amor, amar o mundo de uma tal maneira, alguém compara ao amor de mãe, mas eu digo que é um amor superior infinitamente ao amor de mãe. Glória a Deus. Porque este amor aqui, que o amor de tal maneira, é um amor que ele olhou para alguém e alguém cuspia no seu rosto, mas ele dizia: mesmo assim eu te amo, eu não desisto de você, por mais rebelde que você seja, por mais desobediente que você seja, mas o meu filho vai estar lá no Calvário para benefício seu. Glória a Deus, aleluia.
nós fomos redimidos, e o texto que nós lemos diz que Ele nos colocou, nos assentou nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Isto fala de união, isto fala de um vínculo, glória a Deus. E eu me lembro da promessa que Jesus fez, quando Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai um outro Consolador, para que esteja com vocês todos os dias. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não estamos militando sozinhos nesta terra, nós não estamos abandonados, nós não somos órfãos, não. Nós temos um Pai, nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que todos os dias está nos consolando, todos os dias está nos ajudando. E eu sei que tem momento que você pode até pensar, já não dá mais, mas Ele diz: dá sim, porque a tua força não é sua, ela vem do céu. Aleluia! Ele nos amou, glória a Deus. Ele nos ressuscitou. Ele nos tirou, meus amados irmãos, de um lugar onde nós não poderíamos sair. Só que tem um detalhe: o caminho da graça para muitos não é um caminho fácil de se percorrer, porque no caminho da graça você vai encontrar sim dificuldades. No caminho da graça, o pioneiro da graça foi chamado de bêbado sem nunca ter bebido, foi chamado de endemoniado quando ele mesmo expulsava os demônios, foi abandonado pelos seus amigos. Mateus 26:56, a Bíblia diz que quando prenderam Jesus, todos os discípulos deixaram e fugiram. No caminho da graça, ele foi traído por alguém que ele chamou de amigo. No caminho da graça, alguém se levantou para defendê-lo com a espada, mas esse mesmo o negou diante da multidão. No caminho da graça, ele recebeu sobre o seu corpo a condenação romana, e ele teve que suportar uma quarentena de açoite menos 39 chicotadas sobre o seu corpo. E o pior, que ele foi considerado um malfeitor, sem nunca ter cometido um crime. No caminho da graça, ele teve que carregar um peso que não era dele, era nosso, glória a Deus. No caminho da graça, ele chorou muitas das vezes, ele e o Pai. Mas também no caminho da graça, glória a Deus, havia um amigo dele há 4 dias que estava morto, e ele chegou a olhar e disse: ressuscita. No caminho da graça também os cegos voltaram a enxergar. No caminho da graça, aqueles que estavam doentes foram curados. No caminho da graça, aqueles que estavam perdidos foram libertos. No caminho da graça, quem precisava de transformação recebeu transformação. No caminho da graça, o aleijado teve que andar e ainda carregar a sua cama nas costas. O caminho da graça é a única opção que proporciona milagre na vida do homem, é a única opção que leva o homem para o céu. Não existe outra oportunidade, nem tampouco um outro caminho, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! É por isso, meus amados irmãos, que a graça não é nossa. É por isso que não é por causa das nossas obras. É por isso que não é por causa da minha fala bonita, da tua fala bonita, do teu louvor, não. É pelas misericórdias do Senhor. É por causa dele, foi por causa das suas feridas que você hoje pode estar aqui. E eu digo uma coisa para você: se você perder a oportunidade de entrar, de embarcar nessa viagem para o céu, você não tem mais oportunidade. Glória a Deus. O Senhor nos proporcionou a graça, nos deu a graça para que você, mesmo pecador, mesmo pecadora, você esteja sentado entre os príncipes. Glória a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho, eu estou falando do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que Ele pregou, que Ele ensinou, o Evangelho que Paulo pregou, é um Evangelho que não tem promessa de chave de carro, é um Evangelho que não promete você morar em nenhuma mansão, é um Evangelho que não promete conta recheada no banco,
Não, se alguém estiver prometendo é mentira, porque o Evangelho não promete isso. O Evangelho promete vida eterna. O Evangelho promete vida eterna e morada do céu. É este Evangelho que eu estou falando nessa noite. Talvez alguém por aí esteja iludido com tantas promessas que têm sido feitas. Homens que estão usando a Deus, homens que não se deixam Deus usar, mas estão usando a Deus e prometendo, enganando, e as pessoas que não têm conhecimento do verdadeiro Evangelho estão seguindo, estão acompanhando, estão indo de braços abertos, mas aqui a promessa é vida eterna. Glória a Deus. Você vai ser abençoado? Vai sim. Deus pode fazer você prosperar? Pode sim, porque Ele é o dono da prata e do ouro, mas a promessa do Evangelho é vida eterna, e não existe riqueza maior do que essa. Glória a Deus. Não estou preocupado com posição e nem com fama. A única preocupação que todos os dias tira a minha paz e o meu sono é se o meu nome vai permanecer escrito lá em cima no céu. E eu sei que quando muitas das vezes a gente enfrenta dificuldades na vida, a gente faz ou pensa aquilo que não deveria pensar, o Espírito Santo fala ao nosso coração dizendo: você errou, precisa se consertar, precisa mudar de vida para que o teu nome continue escrito lá no livro da vida. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, e eu digo uma coisa para a igreja do Senhor: não é tempo de viver agarrado em promessas. Nós precisamos estar alicerçados no conhecimento da palavra de Deus, porque quando alguém leva, quando alguém conhece, quando alguém recebe a palavra de Deus em sua vida, esse não vai ser enganado. Glória a Deus, aleluia. Precisamos entender, irmãos, que nós éramos pecadores, que nós vivíamos, nós estávamos mortos pelo pecado, nós éramos escravos pelo diabo, escravizados pelo diabo, mas um dia Ele nos libertou. Hoje você é livre. Glória a Deus. Precisamos entender que o único propósito de Deus ter nos salvado é para a glória e honra dEle, e não para a nossa glória e não para a nossa honra. O digno de louvor é Ele, o digno de honra é Ele, o digno de glória é Ele. Glória a Deus. Saia daqui convicto dessa noite de uma coisa: você está aqui unicamente para adorar a Ele, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele e para agradecer a Ele todos os dias pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, em prol das nossas vidas. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Meus irmãos, bom é estar na casa do Senhor, né? E na quarta-feira, o culto de oração e doutrina com o nosso pastor, devemos todos estarmos aqui para ouvirmos e aprender a palavra do Senhor, né? E convido a igreja a pôr-se de pés, com autorização do nosso pastor, para concluirmos agradecendo a Deus por mais um culto tão abençoado, né? Pela palavra que ouvimos. Quantos são carentes das orações? Continuo orando pelo nosso irmão Auxílio Cícero Avelino, também pelo Nino, né, e tantos outros que precisam de oração. Eterno Deus, querido Pai, Senhor dos céus e da terra, Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, por estarmos, Senhor, na sua presença, neste santo lugar, louvando e engrandecendo o seu nome e agradecendo pelos benefícios alcançados. Pai, te louvamos pelos louvores que foram entoados, pela tua palavra que foi pregada, Senhor. Deus eterno e santo, nos ajude a permanecermos firmes na tua promessa, de que um dia nós iremos morar com o Senhor eternamente lá na glória. Pai, te apresentamos também teus servos que se encontram enfermos, José Wilson, Cícero Avelino, Pai, também outros que precisam, Senhor, de uma intervenção divina. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa semana de trabalho, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal, em todos os percursos que iremos fazer. Pai, nos ajude para que possamos, Senhor, sempre estarmos fazendo a tua vontade e agradecendo ao Senhor por tudo. Certo de tudo, nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Abramos nossas mãos. Tem alguém para ser crente? Tem alguém para ser crente? Tem alguém? Não tem? Então, quarta-feira eu lhe aguardo aqui. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, se com todos vós, todos digam, amém. Olhe para cá, vão em paz e não contenda pelo caminho.